pessoal, voltei para mais um vídeo aqui neste canal, comprometida, né? Este ano eu postei alguns vídeos e prometi que seriam mais frequentes, mas aconteceram algumas coisas e eu não consegui me organizar para produzir estes vídeos. Contudo, no segundo semestre agora, é uma meta que eu fiz, né, que eu tenho que cumprir, de produzir pelo menos um vídeo por semana para o canal, tá? Que é um projeto, este é um projeto que eu quero muito me dedicar, que eu tenho muita vontade de fazer e cumprir, e de melhorar, de me desenvolver, e por isso eu também conto com a ajuda de vocês. Se vocês tiverem dicas, né, de produção de conteúdo, de temas que vocês gostariam de ver, deixa aqui nos comentários, tá bom? O vídeo de hoje vai ser mais uma dica de leitura, porém eu tenho vontade também de produzir algumas dicas da minha área, de gramática, por exemplo, de ortografia, também até de elementos textuais, né, de como produzir determinada redação, né, de acordo com o gênero ou a tipologia textual. Uma dica também da minha área, eu estou trabalhando com revisão de texto. O que vocês quiserem saber, deixem aqui, tá bom? Mas vamos pro vídeo de hoje. Como falei, né, como dito, mais uma dica de leitura. E a dica do dia tá sempre espelhada, né? Mas eu vou melhorar isso, tá bom? Mas é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro é sensacional. Acho que todo brasileiro deveria ler. Assim como parece, eu acho que todo vídeo dica de leitura eu vou falar isso. Mas porque é um livro muito marcante. Eu particularmente gosto muito de ler diários, né? Eu gosto muito de biografias, por exemplo. E eu gosto muito de ler diários, como um dos diários mais famosos que existem, né? O Diário da Anne Frank, por exemplo. É maravilhoso. É um livro também que eu posso trazer um dia aqui para vocês como dica de leitura. E eu gosto muito de ler diário porque é uma escrita mais espontânea. Você consegue se identificar mais intimamente com aquele autor, sabe? Quando a gente lê uma produção literária que foi pensada, né? Que foi estudada, que tudo foi bem moldado ali, você se identifica também, mas eu acho que você consegue se jogar naquele contexto daquele personagem, mas quando você vê um diário de alguém, eu acho que você consegue se projetar muito mais e você vai vendo que aquela pessoa é humana igual a você. E não só aquela pessoa, mas as outras personagens também da história. Você consegue pensar o que você faria, ou você consegue compreender melhor aquela pessoa. Porque no diário a escrita é muito íntima, né? Então é como se fosse o próprio espelho daquela pessoa, só que um espelho de dentro da alma. Então é uma coisa bem, como já falei, mais íntima, muito mais pessoal, mais subjetiva. Eu adoro, claro, literatura, né, de ler romances, eu adoro texto em prosa, mas eu tenho uma paixão por diários, assim como o Diário de Anne Frank. Eu acho linda a Anne Frank escrevendo, e ela tão jovem, tinha tantos sonhos. Diante daquele contexto horroroso que ela vivenciava, ela não deixava de sonhar. E às vezes tirava sarro de determinadas situações que ela vivenciava ali e às vezes se entregava, estava triste, então tinha momentos muito de desesperança, por exemplo, ou de alguma situação que a chateou, mas você acompanha a vida daquela pessoa, como se você estivesse olhando para dentro daquela pessoa. Enfim, eu recomendo muito. Por exemplo, para quem não gosta de ler. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não gosta de ler, porque ela fala que não tem nada que ela não tenha interesse em ler.
Então eu acho que para quem tem dificuldade, por exemplo, de leitura, tem dificuldade de ler determinados livros com temas e tal, eu recomendo muito a leitura de diários, porque te aproxima muito daquela pessoa e é como você se vê o tempo todo ali naquela leitura. Ou às vezes você julga aquela pessoa, como a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente conhece a pessoa, a gente gosta ou não de determinado pensamento, determinada atitude. Então, para quem tem dificuldade, por exemplo, de ler, eu recomendo muito procurar diários. Por exemplo, o diário, né, do Quarto de Despejo, o diário de Anne Frank e tantos outros. Mas vamos voltar para o livro. Carolina Maria de Jesus, né, uma autora não esperada, digamos assim, né, porque uma mulher, né, da década de 50, extremamente pobre, vivia abaixo da linha da pobreza, na miséria, infelizmente, e uma mulher com 3 filhos, poucos estudos, negra, não querendo entrar nesses rótulos, né, que às vezes a gente rotula tanto que esvazia os rótulos. E eu percebo muito isso hoje em dia, que a gente rotula, mas ao tempo que a gente rotula, a gente esvazia esses rótulos. Mas que é uma realidade que a gente não pode deixar, que a gente não pode ignorar, que por ser uma mulher negra, né, provavelmente as suas gerações passadas também eram de negros e de pessoas que viviam na pobreza, né? A gente basta estudar a história do Brasil, é uma realidade. Mas que mesmo diante dessa realidade, ela nunca abaixou a cabeça, digamos assim, ela nunca deixou de acreditar nas coisas que ela poderia fazer ou no sonho que ela tinha internamente. Então, uma mulher com 3 filhos, catadora de lixo, né? Não lixo, mas papel, alumínio, lata, enfim. Ela mesmo se denominava catadora, vivia numa favela. O tempo todo eu vou falar favela porque é o vocabulário usado no livro, tá? Eu sei que hoje em dia as pessoas falam comunidade, mas eu quero estar mais próximo do vocabulário do livro. Então, uma mulher que vivia numa favela que hoje é extinta, né? A favela do Canindé, em São Paulo. Ela não é de São Paulo, ela é de Minas, porém, né, como uma grande parte do Brasil, ela na década de 50, né, morava em São Paulo. Enfim. Então, é uma autora não esperada, você nunca imaginaria. Eu fico pensando, né? Quantas pessoas estudadas, estudiosas, passaram por aquela mulher na rua, uma catadora, catando nas ruas de São Paulo, papel, alumínio, às vezes ela levava seus filhos. Você nunca iria imaginar que, ainda mais naquela época, talvez hoje em dia com a internet, né, com o advento da internet, as coisas vão se democratizando muito mais, as pessoas vão tendo muito mais acesso a meios e canais, né, que elas possam passar sua mensagem, seja por vídeo, seja por áudio, seja pela própria escrita também. Mas naquela época, né, na década de 50, eu não consigo nem me transportar completamente, porque é uma realidade muito, muito distante, né? Mas eu fico imaginando quantas pessoas, né, literatas, assim, intelectuais, devem ter passado por aquela mulher, sem imaginar que um dia ela iria publicar um livro e queria ser traduzida em mais de 16 idiomas e que esse livro seria enviado para mais de 40 países, por exemplo. São coisas da vida, né? Assim como da Anne Frank, você nunca imaginaria que uma adolescente num porão, né, em plena Segunda Guerra Mundial, nazismo no auge, ela conseguiria impactar pessoas que ela jamais conheceria, né? E que ela ultrapassaria o tempo. Isso é muito forte. Pra gente parece muito comum depois que as coisas estão bem consolidadas, mas
para pensar, uma adolescente, no caso da Anne Frank, consegue impactar pessoas até hoje. E com um diário, com apenas um diário. Então, é o mesmo caso da Carolina Maria de Jesus, uma mulher que vivia na miséria, que em vários trechos do texto, as pessoas a chamam de fedida. Ela reclama disso, quem quer ser assim, né? Quem quer estar fedido? Quem quer estar com pulgas na cama, na sua casa, na sua pele? Ver os seus filhos também com isso. Quem diria que uma mulher nesta realidade conseguiria impactar pessoas até hoje, pessoas que ela jamais imaginaria que existem, que existirão, que existiam. Eu acho que isso é uma das coisas bonitas da vida, né? Por isso que é importante ler, por isso que a leitura é importante, porque ela ultrapassa o tempo e você imprime ali no livro todo o seu sentimento, o seu desejo, o que você quer transmitir, o que você quer passar. E eu pretendo fazer um vídeo sobre a importância da leitura. Mas voltando, eu sempre quis ler esse livro porque eu via muitos textos dela em provas de concursos, de vestibular, quando eu ia treinar questões de interpretação e tal. Eu via muitos textos dela, trechos deste livro. E eu achava ela muito irônica, perdão, eu achava ela muito irônica. Ou às vezes ela falava uma coisa tão profunda, ou às vezes uma coisa tão banal. Eu ficava, nossa, esse livro deve ser muito interessante. E justamente por isso, porque por ser um diário, ele flutua por diversos espaços, assim como a nossa vida, né? Às vezes a gente fala, assim, coisas bobas. Se a gente fosse fazer um diário nosso, hoje fui pra academia, fiz isso. No Instagram fiz tal receita, saí pra encontrar com tal pessoa. Assisti um debate, assisti um documentário. Então, tipo, a nossa vida a gente não percebe, mas no nosso dia a dia a gente flutua em muitos cenários e o livro ele é assim. Eu achava isso muito interessante. E é verdade, quando eu parei para ler, eu já sabia que eu iria me surpreender positivamente, mas ele foi muito mais além. Ela era uma mulher única. Eu estava até pensando assim, mesmo que se ela não tivesse tido êxito de publicar seus livros, do jornalista não ter encontrado e tal, que são coisas da vida, né? Um jornalista ela está no momento certo que aquele jornalista estaria ali. Então, mas eu penso que mesmo que ela não tivesse conseguido publicar o seu livro, que ela sempre falava que queria publicar um livro e tal, ela seria uma mulher que se destacaria no contexto que ela vivenciava, sabe? Porque uma mulher com pouco estudo, mas que tinha uma inclinação muito forte para a leitura, ela gostava muito de ler. Por ser um diário, então ela sempre falava, hoje eu acordei, ela como morava numa favela, saneamento precário, não tinha água encanada, então ela sempre tinha que acordar e buscar água num poço comunitário. Então o dia a dia era isso, buscar água, fazer comida com o que tivesse, né, para as crianças, e catar, chegar, preparar o almoço. E na maior parte das vezes, em paralelo a buscar a sua sobrevivência, não só a sua, mas a dos seus filhos, ela no final sempre queria ler. Então, tinha catado em tal lugar, tinha feito tal coisa e chegou em casa, ajeitou as coisas e foi ler, sabe? Foi ler e foi escrever. Então, isso é muito curioso, né? Tipo, uma pessoa que teve pouquíssimo estudo, pouquíssimo tempo de estudo, ninguém à sua volta a incentivava a fazer isso, né? Era uma outra realidade, um outro contexto. E ela tinha essa inclinação muito forte. E eu acho que todos nós também temos uma inclinação muito forte a algo.
por mais banal que seja, às vezes você tem uma inclinação muito forte a cozinhar, às vezes você tem uma inclinação muito forte a estudar línguas, idiomas, a conversar com pessoas, às vezes você gosta muito de se expressar, de comunicar, de falar. E às vezes pelo dia a dia, né, pelo cotidiano, a gente meio que cala ou não nutre essa nossa inclinação. E ela não deixava isso morrer. Ela, pelo contrário, ela às vezes não conseguia nutrir a si mesma com alimentos, nem os seus filhos, mas ela nunca deixava de nutrir esse hábito. E eu fico imaginando que era a fuga da realidade dela, né? Enquanto outras pessoas no seu ambiente iam beber, como ela retrata bastante, a insalubridade da favela, que ela tanto fala, da brigalhada, das traições, as pessoas, da violência, a fuga da realidade dela era ler, sabe? E isso eu acho incrível, né? Ela realmente é uma autora não esperada, ninguém nunca esperou nada dela, sabe? E ela lia, tinha muito sonho de sair da favela, ela fala muito isso, né? E eu sei que hoje em dia há um movimento, né, de você ter orgulho do lugar de onde você vem e tal, e realmente você tem que ter orgulho. Mas a gente não pode deixar de enxergar a realidade, né? Eu já morei em lugares bem precários e é ruim. Você não quer morar lá. Não que você tenha que ter vergonha, nunca você tem que ter vergonha, mas as pessoas querem ter condições mais dignas, né? Eu acho que é o que todo mundo espera. Você quer andar numa rua que não esteja suja, que o saneamento que tenha sido realizado, que tenha saneamento. Você quer ter água na sua própria casa. Você quer ter liberdade de ir e vir. E infelizmente essa não é uma realidade, né? E sobretudo no contexto dela. Então, ela gostava muito de ler, era uma catadora, mãe solteira, né? Tinha 3 filhos e eu acho que ao ler assim o livro, você vê que as coisas mais importantes da vida dela é alimentar os seus filhos e ler e escrever. Eu acho que a vida dela se baseou muito nisso. E isso é muito bonito e muito inspirador. E eu acho que é uma dica de leitura boa para todo mundo, né? Quem tá procurando dicas para você se inspirar na sua vida. Porque às vezes a gente vive a vida como se ela fosse eterna. E aí a gente fala que daqui a um tempo a gente vai fazer tal coisa que a gente quer fazer. Mas a gente não se prepara para isso. Ela, pelo contrário, ela se preparou. Ela não sabia como ela iria publicar esse livro, ela não sabia o que seria feito, mas ela fez a parte dela, ela se preparou, ela escrevia, ela era fiel ao sonho dela, ao que ela queria fazer. Mesmo diante de uma realidade tão crua, tão dura, ela estava preparada. E aí quando ela se, né, encontrou a pessoa que poderia projetá-la, ela tinha que entregar. E isso é muito inspirador, né? Eu fico, às vezes, muito atolada nas coisas que eu tenho que fazer e falo, mais pra frente eu resolvo isso, mais pra frente eu tento fazer isso. E não pode, a gente tem que insistir no que é importante pra gente, porque para que a gente não se arrependa depois, sabe? Para que a gente se orgulhe mesmo tendo quebrado a cara, mas pelo menos a gente fez, a gente tentou. Então, é um livro que eu super recomendo. Eu sublinhei alguns trechos aqui para vocês terem um pouco de noção. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos, né? Mas é só para vocês terem ideia da escrita dela, que é muito legal, assim. É uma pessoa comum, como todos nós, com sonhos, com afazeres, com filho para criar, para casa para sustentar, roupa para lavar, comida para fazer, né? Papéis para catar, e ela nunca deixava de fazer o que era importante para ela. Então eu acho que esse é o maior legado, né? Além de ter cuidado da sua família, de ter feito
o que é importante para a sobrevivência, ela não desistiu dela, dos seus sonhos. E isso é muito interessante. Além da leitura, da estética da leitura ser muito boa, muito, como eu falei, ela perpassa por várias realidades, por várias situações. Ela fala dos amores dela, de envolvimentos casuais, por exemplo. Ela é super crítica à política, então é uma mulher super antenada no que estava acontecendo na sua época. Ela tinha opinião. Uma mulher também, além de ter uma forte inclinação para os livros, ela tinha uma forte inclinação para a justiça. Ela não era uma mulher barraqueira, né? Mas ela era brigona no que ela achava que tinha que ser, sabe? Então, se ela via uma injustiça, ela se metia lá e fazia. E interrompia essa determinada situação. Então, mesmo que ela não tivesse conseguido publicar o seu livro, ela fez a diferença ali onde ela viveu, sabe? E eu acho isso muito inspirador, muito. Eu acho que a gente nunca deve parar de se inspirar. Um trecho, por exemplo, que eu sublinhei, ela fala: estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Isso também é uma outra questão. Por ela ser uma mulher com pouca instrução, o Adalio, né, que é o jornalista que encontrou esses escritos dela e publicou, ele preservou bastante dessa maneira de se escrever, então, da não conjugação correta dos verbos, ou, né, do próprio vocabulário, por exemplo, dos pronomes utilizados, porque é uma realidade, aquela é a realidade dela, isso não a diminui em nada. Então, esse trecho ele me chama muita atenção, porque é um livro da década de 50 e ela tinha esperança que os nossos políticos iriam extinguir as favelas. E eu acho que se ela visse hoje em dia o Brasil, ela iria se orgulhar de muita coisa, que nós evoluímos em muita coisa, mas ela também iria se decepcionar com algumas coisas. Por exemplo, essa questão da favela, como ela fala aqui, ela só se proliferou no Brasil, né? Então, não tirando mérito, não é um demérito, mas eu acho que a gente tem nós como brasileiros devemos morar em lugares que sejam mais dignos, né? Que nos dê mais opção de vida, de qualidade de vida. Quem não quer criar os seus filhos em bons lugares, em lugares seguros, ninguém tá falando de luxo, mas de condições adequadas de vida, né? Então, esse trecho me chamou muita atenção, porque é triste se a gente parar para ver que não evoluímos nesse aspecto. Pelo contrário, né? Nós perdemos essa parte. E uma frase que é muito falada todo o tempo no seu livro, que as pessoas falavam para ela é: nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. E tem muito essa questão, né? Temas muito recorrentes no livro é a questão da pobreza, da miséria, da questão da cor da pele, né? Da questão racial, da vida que geralmente os negros viviam e as pessoas com o tom de pele mais claro viviam. Então, por isso que eu falo, ela era uma autora não esperada, uma mulher preta, pobre, miserável, conseguir fazer o que ela fez, né? Tem um outro que é muito interessante, que ela fala: eu fiz uma reforma em mim, quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção, quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. E isso me chama muita atenção, porque eu falo, cara, ela é uma mulher que luta pela sobrevivência, literalmente, ela não tem muitos recursos, se ela não for catar hoje, se ela não acordasse hoje e não fosse catar, ela não iria comer hoje. Então, todo dia ela acordava e tinha que lutar para sobreviver, não só ela, mas seus filhos. E mesmo diante desse contexto, tendo que lutar para sobreviver, tendo uma casa para manter, filhos para manter,
comida para fazer, roupa para lavar, água para buscar, ainda se preocupava em ser uma pessoa melhor, né? E às vezes a gente deixa muito isso passar, a gente fala que não tem tempo, mas a gente tem tempo. Se a gente parar para ser crítico com a vida que levamos, a gente tem tempo. E é uma mulher muito complexa. Eu tenho certeza que ela teria se destacado em qualquer lugar que ela estivesse. Aí tem um outro trecho que ela fala: eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Talvez era uma fuga da realidade, né? De não deixar que aquilo atrapalhasse tanto a sua vida, né? Às vezes a gente se joga tão pra baixo, né? Tipo, meu sonho era fazer isso, mas eu trabalho com isso. Isso eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero chegar, mas não é verdade, né? Outro trecho é: contemplava extasiada o céu cor de anil, e eu fiquei compreendendo que eu adoro meu Brasil. Ela era uma mulher muito patriota. Ela tinha muita esperança de que o Brasil seria um país melhor, de que os políticos melhorariam. Ela fala em muitos trechos, críticas, e tem muitos trechos de esperança de viver num país melhor. Então, assim, ela não quer só ela melhorar, ela quer que a nação dela melhore, que o nosso país vá para frente. E por fim, para finalizar, que é um trecho que tantas mães, né, tantos pais, infelizmente devem ouvir, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela fala: como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Isso é muito triste, né? Infelizmente é uma realidade muito frequente em nosso país e no mundo. Mas que mesmo diante de uma realidade assim, a gente não deixa de fazer o que a gente quer fazer. Que a gente tente, que a gente sempre busque evoluir. Se a gente tem dificuldade, por exemplo, não sei escrever, que a gente busque escrever melhor, que a gente, 5 minutinhos ali no dia, a gente pegue um papel, uma caneta e tente escrever uma coisa melhor. Se a gente tem vontade de aprender um idioma novo, que a gente tente fazer isso, mesmo diante da realidade qualquer que seja. Se ela conseguiu fazer isso nessa época, com todos os fatores que impediam para que ela não fizesse, não realizasse, eu acho que é uma mensagem, né, de esperança. Até o da Anne Frank também. É uma pena que a Anne Frank não conseguiu ver tudo, não conseguiu ver nada, na verdade, né, do que ela sonhava, mas ela conseguiu realizar. Então, essa é a dica de hoje, né, que é deixar para vocês uma mensagem de esperança e incentivar a leitura. Para quem tem dificuldade, quem não gosta de ler, eu acho que começar lendo diários é uma forma muito interessante de você se afeiçoar pela prática. Às vezes pode até te inspirar a ler, a escrever seu próprio diário. Isso ajuda muito, né, ajuda muito a gente a se expressar melhor, por exemplo, a organizar mais as nossas ideias. Até pela questão mental, a gente escrever o que a gente está sentindo. Só tem benefícios. Então, gente, o vídeo vai ser esse. Quem tiver dicas de temas que achem interessantes e gostaria que eu falasse sobre. Eu tô pensando em falar sobre a importância da leitura, que eu acho que vai ser bem legal. Mas é isso, para o vídeo não ficar maior do que ele já está, eu vou parar por aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima.